Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais esse trabalho, gentilmente oferecido pelo Centro Âncora de Revitalização. O Âncora, como vocês já sabem, é especializado em cuidar de sacerdotes, religiosos, religiosas, que doam as suas vidas ao serviço do próximo. E se dedica também em trazer durante todo ano temas que estão diretamente relacionados com a vida da igreja, em particular e em especial com a vida dos consagrados, das consagradas, dos religiosos. E hoje nós teremos o prazer de contar com a presença na condução dos trabalhos do Frei Sidney Damásio Machado. Ele é doutor e mestre em teologia, especializado em bens culturais da igreja, graduado em Teologia e Filosofia, curso de Introdução à Arqueologia Cristã, curso breve de Iconografia Cristã. Ele é professor do Studium Theologicum, em Curitiba, da Escola Superior de Estudos Franciscanos e do Pontifício Ateneu Anselmo, em Roma. Suas áreas de atuação: teologia espiritual, arte e iconografia cristã, linguagem simbólica, orientação vocacional e história da teologia e das religiões. Frei também, ele é colaborador com o Centro Âncora de Revitalização na orientação espiritual e na discussão de temas relacionados à espiritualidade. Também tem alguns livros publicados, Ver para Crer, uma viagem espiritual, simbólico-franciscana, Curitiba, publicado pela Vitória Gráfica e Editora. Ver para Crer, uma viagem espiritual, artística e simbólica, São Paulo, Ângelos. O Frei trabalhará conosco hoje um tema bastante pertinente na vida religiosa nesses dias atuais, com um tempo de tanta mudança. É um tema bastante abrangente que o Frei vai trazer para nós, acredito, com muita riqueza. O tema: a formação na vida religiosa. Como sempre a gente faz aqui nos nossos chats, ah, você pode, ao final da primeiro Frei conduz para nós as suas palavras. Depois, no final, a gente abre para as perguntas e considerações finais. Então, Frei, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Já nos conhecemos, né? Trabalhamos junto lá no Âncora também. Então, é sempre um prazer ouvir você. Estive com você lá também no Congresso Âncora, né? Gostei muito da sua fala lá, do seu trabalho lá. Seja bem-vindo e deixo você, então, com a palavra. Muito obrigado, Vicente. Boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse, digamos assim, nesse bate-papo, né, que começo eu falando, depois todos terão a oportunidade de falar, e eu já vou diretamente partilhar aqui o meu PowerPoint, porque vamos direto ao, ao tema, né, para não perder tempo. Vamos lá. Aqui está. Então, o nosso tema é a formação na vida religiosa e sacerdotal. Para falar desse tema, eu lancei mão de alguns documentos da igreja que eu vou citar depois, posteriormente. Como já foi dito, o tema é bastante amplo, então nós não temos nem tempo hábil para aprofundar a tudo. Mas eu vou fazer, digamos assim, uma síntese de ideias que eu recolhi nesses documentos e que eu acho que podem ser importantes para iluminar a nossa atividade de formação na vida religiosa e na vida sacerdotal nos nossos tempos. É, penso que algo que tem se repetido muito ultimamente, que é bastante importante, bastante útil ter presente, é que a formação é um percurso mistagógico. Toda a formação precisa ser vista
como um percurso mistagógico. E quando nós falamos de percurso mistagógico, nós queremos trazer à memória a experiência da igreja primitiva, do percurso de iniciação à fé que se fazia para os batizados, não é? Na igreja primitiva, geralmente os batizados eram adultos, pessoas que vinham de outras religiões, daquilo que a gente genericamente chama como paganismo, e, portanto, elas passavam por um processo de iniciação. Não era exatamente uma pura catequese, não é? Por isso se usa essa expressão, mistagógico. Falar de o percurso mistagógico, eu acho que traz à mente duas ideias. Primeiro, é um percurso, significa que é um processo longo, que tem várias etapas, e depois que é mistagógico. Se nós vamos buscar, então, o significado dessa palavra, mistagogia, ninguém é obrigado a saber o significado, apesar de ser um termo bastante corrente nos documentos da igreja ultimamente. Mistagogia seria a explicação teológica do fato sacramental e de cada rito do qual a celebração litúrgica é composta. Em suma, a mistagogia seria a teologia litúrgica, seria a compreensão teológica que nasce a partir da fé celebrada. Então percebam que a mistagogia é uma reflexão teológica a partir da fé que se celebra. Ela tem um caráter profundamente dinâmico. Mas eu acho que essa não é a explicação que melhor nos serve. Eu prefiro trazer essa tradução mais, digamos assim, mais imediata. Mistagogia seria a pedagogia do mistério. E mistagogo é aquele que é o pedagogo do mistério. Quer dizer, a pedagogia também é um processo, também é um caminho. Então, se tem uma mistagogia, tem um mistagogo, esse mistagogo, então, seria o formador, o caminho mistagógico seria o processo de formação. Então, pedagogia do mistério seria, então, ajudar, auxiliar, conduzir alguém nesse caminho de contato com o mistério, de vivência com o mistério. Mas não sejamos teóricos. O que é o mistério? O mistério, para nós, é Cristo. Então, o caminho mistagógico, que é o caminho da formação, é um caminho de um maior crescimento na intimidade com Cristo. Essa é a grande finalidade da formação, que os religiosos, que os sacerdotes possam, ao longo do percurso, aprofundar aquela experiência de Deus que já tem, mas fazer com que ela cresça em várias dimensões, em vários aspectos. Então, a função da formação, digamos assim, a função última da formação é permitir que os formandos, não é, os jovens, façam um caminho de progressiva intimidade com Cristo, não é? A palavra mistério serve porque nós estamos falando de uma realidade que é transcendente e que é inesgotável, mas a gente não pode cair na abstração de achar que o mistério é uma experiência assim, sei lá, abstrata, teórica e impalpável, nada disso. Ser cristão é ser alguém que fez a experiência do ressuscitado na própria vida. E o caminho da formação precisa ajudar os formandos nesse percurso. Então, a gente está falando de caminho mistagógico, de caminho de iniciação, e, portanto, estamos falando de uma realidade que é da ordem da experiência e não da informação. Claro que a informação é necessária, claro que nos percursos de formação muita informação vai ser dada, mas a informação nunca pode ser como um conteúdo que eu estudo com uma certa distância, porque o conteúdo que nós estudamos, em última análise, é a própria fé, a vida de fé. Então, o caminho de iniciação é um caminho de experiência. O formando precisa fazer um processo gradativo de conhecimento de quem é Deus, mas também de relação com Deus. O que é a oração, por exemplo, se não é um diálogo
com Deus. Agora, um diálogo supõe uma relação íntima. E é essa realidade de experiência de Deus que se faz no contato com a liturgia, com a Sagrada Escritura, com a comunidade, com a comunidade religiosa, né, província ou diocese, com os companheiros de percurso, com a comunidade eclesial, com os pobres, enfim, tudo isso é da ordem da experiência, né? Essas mediações para que se faça essa experiência da presença do ressuscitado. Ela é fundamental, fundamental. Então, nós estamos falando do caminho da iniciação. E aqui eu já faço, digamos assim, uma observação que parece meio dura, meio difícil, mas trago essa pintura do Bruegel, eu acho que é Bruegel o Velho, se eu não me engano, que tem uma ilustração dessa passagem do Evangelho que diz: pode um cego guiar outro cego? Ou seja, isso aqui é algo bastante duro. Então, se o formador, né, se o mistagogo vai conduzir a pessoa num processo existencial de comunhão com o mistério, ele só pode fazer isso se ele já passou por esse processo. Isso é fundamental. Então, eu penso que, por exemplo, na Constituição dos Frades Capuchinhos, tem uma frase que diz assim: todos os frades são formadores. E é verdade, em última análise, todos os frades são formadores, porque a formação não é feita de palavras, é feita de exemplos, de gestos, de testemunho, e isso é verdade. Mas, por outro lado, o papel de quem está na casa de formação é muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, os bispos, os provinciais, as provinciais precisam ter ciência de que se nós queremos formar pessoas no caminho do mistério, da intimidade com Cristo, do segmento radical de Cristo, é preciso que o formador seja alguém muito comprometido com esse processo e que já esteja avançando nesse caminho. Então, a gente não pode pensar num formador que ainda tem uma experiência muito rudimentar da vida de oração, da vida de igreja, de coerência de vida, de conhecimento teórico também, é claro. Então, é fundamental que quem vai conduzir seja alguém que caminha na frente, digamos assim, né? Mostrando com exemplo, com comportamento, porque as palavras não bastam. O que forma não são os conteúdos teóricos. O que forma é o exemplo de vida. E aí o formador nunca vai estar sozinho, não é? Porque o que forma o teor de vida dos padres da diocese, é o teor de vida das comunidades religiosas, é o comprometimento das irmãs e dos irmãos que vai orientar os jovens dizendo: não, essa vida vale a pena, porque eu vejo aqui pessoas profundamente comprometidas com isso. Então, é muito importante que o formador, a formadora, consigam criar um clima de abertura e de confiança, não é? A casa de formação precisa gerar esse ambiente de abertura e de confiança. E, isso é fundamental, quer dizer, se o formando tem uma dúvida, se ele tem uma crise, se ele tem um medo, é muito importante que ele tenha liberdade de falar para o formador e para a formadora. O papel do formador e da formadora não é ser um fiscal, é ser um facilitador. Então, esse clima de abertura e confiança é importante, porque se ele não tiver na casa de formação essa liberdade, ele vai falar com um outro formando que de repente não está bem preparado, ou vai falar com alguém de fora e provavelmente com pessoas que não têm instrumentos, ferramentas para poder ajudá-la. Outra coisa, é preciso estabelecer relações de respeito mútuo. Por que que eu digo isso? Porque eu já fui formador e eu também dou aula no seminário, dou aula na faculdade com os teólogos, em outras realidades, e muitas vezes a gente ouve reclamações, queixas, não é? Já foi o tempo em que as relações eram verticais, em que o formador falava e todos tinham que obedecer. Então, nós cada vez mais recebemos jovens adultos, não recebemos mais crianças, não é? Jovens que provavelmente na sociedade estariam exercendo cargos
importantes, alguns talvez já fossem pais de família, e, portanto, é preciso criar relações de respeito. É preciso criar relações onde as pessoas se sintam escutadas, respeitadas e valorizadas. Porque sem isso, nós vamos criando sempre um ambiente de desconfiança, um ambiente onde o formando não vê a hora de terminar o período da formação para passar ele a se comportar do mesmo jeito, com situações de privilégio e tudo mais. É muito importante estimular autonomia e responsabilidade. A nossa formação tem, eu estou falando de uma maneira muito genérica, mas tende a ser muito paternalista, não é? Nós isolamos os jovens da realidade. Os nossos jovens não sabem quanto custa um quilo de arroz, um quilo de carne, quanto custa a luz e a água. Muitas vezes eles só recebem tudo pronto e não sabem o preço que isso tem, o custo que isso tem. Ou seja, se cria uma vida sempre cheia de facilidades. E quando a vida é fácil demais, a gente vai crescendo também nas exigências. A gente vai ficando cada vez mais cheio de direitos, cheio de reivindicações, porque a gente não sabe o preço que tem cada coisa, o valor que tem cada coisa. E provavelmente a maior parte dos nossos vocacionados vem de realidades onde eles tinham que trabalhar, onde eles tinham que colocar, ajudar a colocar o pão na mesa. Depois vem nas nossas famílias, nas nossas realidades, e às vezes não é assim. Penso que, sobretudo na vida masculina, a gente tende a criar uma situação ideal, não é? Mas é tão ideal que aliena da realidade. E depois são pessoas que, de repente, não desenvolvem a autonomia, não desenvolvem o senso de iniciativa, não desenvolvem até a capacidade de serviço, de se colocar a serviço, porque tendencialmente vão se é, sentir sempre no direito de ser servidas, não é? Com todas as necessidades sempre satisfeitas. Uma outra coisa importante é que esses temas anteriores que nós falamos aqui, né, o clima de abertura, as relações de respeito, o estímulo à autonomia e responsabilidade, tudo isso ajuda a fazer crescer no sentido de pertença. Se a pessoa não se sente se sente num ambiente onde ela não sente confiança, se ela não se sente respeitada, se ela não se sente parte, porque não toma também, não ajuda a tomar algumas decisões, coisas mais práticas, é muito difícil que ela tome o sentido de pertença. Mas esse sentido de pertença se estabelece sobretudo nas relações, não é? Nas relações com os membros, seja da diocese, seja da família religiosa. É muito importante que os membros perpétuos ou sacerdotes frequentem as casas de formação, sejam conhecidos, também para criar esse sentido de pertença, porque senão não tem aderência, não é uma opção de vida que depois não tem aderência. Finalmente, a gente precisa ajudar a criar um ambiente que seja afetivamente saudável, ou seja, que as relações sejam maduras, que não se estabeleçam relações do tipo de ameaça, chantagem emocional, medo de punição. Tudo isso favorece uma vida dupla. Se o ambiente não é afetivamente saudável, a pessoa vai mostrar só aquilo que lhe parece seguro mostrar. E todos saem perdendo, porque quanto mais tempo o formando leva para entrar em contato com as suas sombras, com as suas limitações, com as coisas que ele precisa trabalhar, mais difícil vai ser justamente entrar num processo de mudança. Nós estamos num período da sociedade onde as famílias estão muito fragilizadas, não é? Tem famílias de segunda união, de terceira união, mães que têm que levar a educação dos filhos sozinhas porque o casamento não houve ou algo desse tipo. Então, são pessoas que vêm de ambientes às vezes de violência, de fragilidade, de pobreza e que se encontram no seminário uma estrutura que repete aquele mecanismo não muito saudável que a pessoa já enfrentou durante toda a vida, nós não ajudamos a pessoa a amadurecer. A gente só confirma
os mesmos padrões inadequados, não é? Inadequados. A coisa bela é que nós precisamos pensar a formação sempre como um percurso, como um caminho, e entender que nenhum formando chega pronto. Não é? Então não faz sentido colocar o grau de exigência, digamos assim, a vara das nossas exigências lá no alto, porque quem está vindo de casa está vindo para conhecer um estilo de vida, uma proposta de vida. Então é natural que a pessoa vá levar algum tempo para começar a assimilar esses valores. E ao longo de todo esse percurso, o discernimento é muito importante, né? Todo o processo de formação é um processo de discernimento. E a gente precisa entender que se ao longo do processo a gente descobre que aquele vocacionado, aquela vocacionada, na verdade tem vocação para o casamento ou para uma outra forma de vida, isso não significa que o nosso trabalho foi invalidado, não é? Porque, na verdade, é sempre um batizado, uma batizada que vai estar em condições de viver a sua fé de uma maneira melhor. Então, a gente precisa ser generoso na formação, não ficar de maneira mesquinha investindo só naqueles que parecem que vão ter mais futuro do que outros. Quando, nos nossos dias, cada vez mais chegam essas conversões rápidas, né? Essa pessoa que até foi batizada, mas que não participava da igreja e de repente fez um retiro, fez um acampamento, ou por algum motivo teve uma experiência de Deus e agora se converteu e imediatamente quer entrar na vida religiosa ou no sacerdócio, até porque ainda existe essa ideia de que santidade é para religiosos e sacerdotes, não é? Então a pessoa busca entrar na vida religiosa ou no sacerdócio porque ela quer ser santa, não necessariamente porque ela quer seguir aquela vocação e entende aquilo como caminho único, né? Então é preciso ter muita prudência, ir devagar, né? Pelo menos uns 2 anos de acompanhamento, num caso desse, uns 3 anos depois da conversão, porque isso é um processo lento, que nem sempre essas conversões se confirmam. Essas conversões podem ter diversas motivações. Se nós vamos falar de formação e de percurso mistagógico, alguns documentos da Igreja falam de 4 dimensões da formação. Uma primeira delas é a formação humana, a segunda é a formação espiritual, a terceira seria a formação intelectual e, finalmente, uma formação pastoral. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, claro que sem aprofundar demasiadamente, não é? Quando nós falamos de formação humana, nós estamos falando de desenvolver aquelas qualidades humanas que permitem personalidades maduras e livres, capazes de relacionar-se com harmonia e de suportar o peso das responsabilidades. O sacerdócio, como a vida religiosa, implica assumir protagonismos, né? Os religiosos e os sacerdotes são líderes. Ser líder exige da pessoa, ser um bom líder, exige o desenvolvimento de qualidades humanas. A vida religiosa, né, a vida cristã, não se faz a prescindir das qualidades humanas. Na verdade, eu acredito que hoje, mais do que nunca, ninguém acredita num santo que é briguento, que é explosivo, que é temperamental, que é cheio de humores. Não, nada disso. Um santo normalmente é uma pessoa que se conhece, é uma pessoa que, claro que pode ter lá os seus altos e baixos, mas não é uma pessoa desequilibrada. A gente teria tantos exemplos de pessoas que estão à frente de comunidades, mas que são tão instáveis que as pessoas têm medo de falar com elas, porque não sabem se elas vão explodir a qualquer momento, ou, não, ou sabem que, pelo menos que ela é intolerante a qualquer tipo de crítica ou de sugestão que não confirme o que ela já pensa. Isso é gente imatura. E gente imatura não adianta rezar, tem que fazer terapia. Não é? Eu sempre digo para os seminaristas, gente, tem certas coisas que se você não se conhecer, se você não fizer terapia justamente, e pode ser também direção espiritual, não vai mudar, porque a graça supõe a natureza.
não é? Nós já temos tantos profissionais capacitados, tem tantas pessoas que podem nos ajudar a crescer no autoconhecimento para não ser escravo dos próprios achaques, não é? Das próprias limitações e amadurecer. Então, a formação humana é fundamental. Eu ouço nos corredores, às vezes, certas críticas, por exemplo, à psicologia, não é? Logo se dá a ideia de que tudo é psicologismo. Gente, isso é mecanismo de defesa. É verdade que existe algum ambiente ou outro que talvez foque e aposte todas as energias só na psicologia, mas de um modo geral não é assim. Agora, a psicologia, se a gente pegar literalmente, não é? É o estudo da alma, não é assim? Então é conhecer a alma. E conhecer a alma é conhecer a pessoa em todas as suas dimensões. Então, trabalhar a dimensão humana é fundamental. Boa parte das crises que nós temos nas comunidades religiosas, nas dioceses, nas relações interpessoais, é falta de formação humana, incapacidade de um diálogo maduro, incapacidade de ser livre para decidir, além dos condicionamentos da nossa história, da nossa fragilidade, das nossas inseguranças, das nossas carências, das nossas inferioridades, não é? Então esse é um processo de libertação, não é? Investir na formação humana é criar pessoas mais livres. Pessoas livres são capazes de discernimento maduro e capazes de doação de si. Olha, quem não se conhece não é capaz de se entregar, que quem não se conhece tem medo, e o medo paralisa. O medo é o contrário da fé, não é? Pessoas de fé são pessoas livres ou em processo de libertação. Então, algumas virtudes precisam ser trabalhadas, cultivadas, não é? Sinceridade de alma, ou seja, ser capaz de falar quem se é, quais as dificuldades que temos. Então, essa sinceridade, sincero vem da raiz, né? Sem cera, ou seja, sem enganos, sem falcatruas, vamos dizer assim, não é? Um diligente cuidado pela justiça. Olha, é muito importante isso, né? Que as relações sejam justas. Na verdade, as relações precisam ser de caridade, mas se nem a justiça foi assegurada, a caridade passa longe. Então, fidelidade às promessas, né? Fidelidade aos votos ou às promessas, no caso dos sacerdotes, polidez no agir. O Papa Francisco tem insistido tanto no tema da ternura, não é? Que foi o tema do Congresso. A ternura é a caridade, o amor que se faz concreto. Então, pessoas polidas, pessoas educadas, que dizem com licença, por favor, me desculpe, que percebe? E isso quebra barreiras, rompe obstáculos. Linguagem sóbria e pautada na caridade. Então, nem precisa fazer comentar muito, isso é um desdobramento dessa polidez, né, no agir e no falar. Afetividade madura. Olha, castidade não é só uma questão de relações sexuais. A gente às vezes reduz tudo à relação sexual, mas a afetividade às vezes é compensada no autoritarismo, na intolerância, na intransigência. São todas coisas que às vezes podem ser, né, desdobramentos de afetividade mal resolvida. Relações humanas equilibradas, não é? Às vezes nós vemos comunidades enfermas, comunidades onde não há espaço para sinceridade, para confiança, porque existe fofoca, porque existe inveja, porque existe autoritarismo, porque existe rigidez, porque existe intolerância. Tudo isso precisa ser trabalhado já desde o começo na formação, não é? Também a virtude da fraternidade e da amizade. Então,
ter bons amigos, pessoas com quem nós partilhamos os nossos ideais, ser capaz de ser alguém que escuta, que acolhe o outro, todas essas são virtudes humanas, não é? Virtudes humanas, e essas virtudes humanas são permeadas pelo divino, não é? Sem essas virtudes é muito difícil mostrar que tem alguma inspiração divina por trás daquilo que nós fazemos. No fundo, nós poderíamos sintetizar um pouco assim, não é? A formação humana é aquela que vai ajudar as pessoas a sair dessa tentativa de autorrealização narcisista, que é aquela que é proposta aí todo momento pelo mundo, nas redes sociais, nas televisões, enfim, nos meios de comunicação em geral, para que a pessoa, o jovem, possa progressivamente entrar na lógica da doação de si e da entrega à vontade de Deus, não é? Então, não se trata de uma autorrealização para fazer crescer o ego da pessoa, para poder tentar compensar as suas inseguranças, mas se trata de entrar numa lógica evangélica, que é a lógica do serviço, não é? Que é a lógica do Cristo que vem ao mundo para fazer a vontade do Pai, e entender que a realização da pessoa não está em acumular coisas, títulos para si, mas está em colocar-se a serviço, não é? Então, essa mudança de uma autorrealização narcisista, autocentrada, egoísta, para uma lógica de sair de si, não é? Para algo que é estático, ou seja, que é um sair de si mesmo. E não se enganem, o tempo é fundamental para verificar a orientação efetiva e a consistência da vocação, ou seja, não é em um ano de formação que a gente vai conhecer a pessoa, até porque talvez ela não se conheça. Sob esse aspecto, é muito ruim, é muito negativo, quando cada ano de formação é numa casa diferente, com um formador diferente, porque não dá tempo de conhecer o formando seja, o formador leva um ano para perceber onde ele pode ajudar o formando. E aí ele vai para outra casa de formação. E aí o próximo formador vai começar tudo de novo. E no final de 8 anos, foram 8, digamos assim, 8 soluços. E não deu tempo de resolver nada. E todo mundo perde com isso. Então é ao longo do tempo. As etapas de formação, de preferência, precisam ser mais longas numa mesma casa com o mesmo formador, para que o formando tenha tempo de crescer e fazer um processo longo, sobretudo na vida agitada que nós temos hoje. Mas agora, é preciso tempo, mas é preciso ter certeza, isso é claro, o tempo sozinho não transforma nada. Então é preciso um programa sério de discernimento, que vai se desenvolvendo no tempo. Não basta deixar passar o tempo, né? Chegam os formandos, você coloca eles para rezar, dá bastante trabalho, mantém eles todos ocupados e pronto. Nada disso. Se não tiver um programa claro, um projeto de formação bem claro, com todas essas etapas e dimensões que nós falamos, que haja também feedback, discernimento, enfim, processos de avaliação, o tempo sozinho não faz nada. O tempo só passa. Só passa. E às vezes cristaliza as situações, deixando elas mais difíceis de serem resolvidas. Segunda dimensão é a dimensão espiritual, não é? Que na verdade engloba todas elas, mas a dimensão espiritual nós estamos falando sobretudo dessa iniciação querigmática. Os nossos jovens cada vez mais vêm de uma formação religiosa muito frágil. No nosso mundo hoje, as pessoas são católicas, são espíritas do candomblé, lavam cristais e acendem velas para Krishna. Toda essa salada de coisas, não é? Então, a catequese básica precisa ser refeita no seminário, na casa de formação, porque não é mais tão óbvio assim que as pessoas conhecem a própria fé e que tenham clareza. Ah, eu sou cristão, católico, mas na próxima encarnação, ou seja, eu brincando um pouco, mas é bem isso. A formação espiritual é essa que tem que assegurar esse encontro com o evento Cristo.
Não se trata de dizer o que pode e o que não pode. Não é um tratado de, é, digamos assim, de princípios morais. É uma relação com Cristo, é fazer a experiência de Cristo na própria vida, na própria existência, como Senhor da própria vida, como modelo da própria vida, como modelo de caridade, modelo de serviço, modelo de ser humano em comunhão com o Pai, aberto à ação do Espírito. E nesse processo, a gente sabe, é muito importante que o formando saiba que ele tem o protagonismo do processo, que ninguém vai fazer por ele aquilo que só ele pode fazer. Que mesmo quando o formador não está olhando, mesmo quando ele vai de férias, o processo continua, porque o processo, quem conduz é ele. Para isso, para a vida espiritual, é claro que é preciso ter uma vida sacramental bem desenvolvida, não é? Com participação à liturgia, a liturgia das horas, a Eucaristia, o sacramento da reconciliação, grande intimidade com a palavra. A palavra é fundamental. A palavra nos coloca diante de Deus e da sua vontade. Direção espiritual também é algo fundamental, não é? A gente fala sempre de direção espiritual, mas como é difícil que as pessoas perseverem no processo de direção espiritual. E, enfim, não vou poder entrar por esse caminho, né? Métodos de oração. Sacerdotes e religiosos precisam ser mestres de espiritualidade, pessoas que conheçam a vida de oração porque experimentam, mas para isso é preciso conhecer métodos de oração, métodos de relaxamento, de silenciamento, de escuta, de leitura orante da palavra. Tudo isso é fundamental, porque tudo isso lança as nossas raízes na intimidade com o Senhor. E capacidade de oblação, ou seja, capacidade de agir desinteressadamente, capacidade de entregar-se sem esperar algo em troca, sem esperar retorno. Isso é índice de maturidade, né, humana e espiritual. Então, a vida espiritual é sempre um processo de contínua abertura para relações, relação com Deus, relação com os outros, relação consigo mesmo e com a natureza. Então, a pessoa humana madura é uma pessoa de relações sadias, de relações profundas, abertas e sadias. Formação intelectual. Isso é muito importante, não é? Mais do que nunca, nós vivemos num tempo onde o número das pessoas alfabetizadas é sempre maior, graças a Deus. O número das pessoas que têm acesso a uma formação superior é sempre maior. E olha, nós temos já leigos formados em teologia, leigos com mestrado, pessoas que conhecem aspectos da vida espiritual talvez melhor do que muitos de nós. Então, não dá mais para ficar fazendo homilias ou sermõezinhos mal feitos, improvisados, rasos, não é? A formação intelectual é muito importante. É importante que o nosso discurso tenha sólidos fundamentos doutrinais. Não dá para ficar falando por aproximação, ou eu acho, ou eu ouvi dizer. Não é? A formação intelectual é importante, formação doutrinal. Também uma formação cultural, não é? Conhecer boa música, conhecer teatro, conhecer a história do nosso país, conhecer de arte. Tudo isso faz com que o anúncio da fé seja mais amplo. Um tempo nos seminários tinha aula de música, tinha aula de oratória, tinha teatro. Isso fazia com que as pessoas, não é, desenvolvessem uma quantidade enorme de habilidades que depois, para o ministério, era uma maravilha. As pessoas sabiam cantar, sabiam tocar instrumentos, sabiam coordenar grupos, sabiam falar em público com desenvolvimento. Isso é muito importante também. Isso é fundamental.
Também uma formação crítica e em sintonia com o magistério. Gente, a gente está cheio de formadores virtuais aí, né? Ou deformadores virtuais, os chamados influenciadores. E tem os influenciadores católicos também. Mas às vezes são pessoas muito mal informadas, são pessoas rígidas, às vezes pessoas fundamentalistas, pessoas que querem ser mais católicas do que o Papa, apesar de terem um conhecimento limitado. E essas pessoas vão reproduzindo certas formas de ver a fé que não tem nenhuma aderência com a doutrina da igreja hoje, que vão buscar os seus fundamentos lá no Concílio de Trento ou antes, não é? Criando um tipo de formação rígida, fechada, fundamentalista. Então, essa formação teológica que também seja integrada, né? Que não seja só uma formação conceitual, só uma formação teórica, mas que seja também mística e simbólica, ou seja, que seja aderente com a própria vida, que seja um conteúdo que se encarna na vida, que não seja puramente abstrato, para que a pessoa possa discernir a verdade sempre com caridade. As pessoas cada vez mais vêm buscar conselhos é, a respeito do matrimônio, a respeito da vida mesmo no trabalho, dos ambientes sociais, das relações interpessoais. Então, a gente precisa ter boa formação para ajudar as pessoas de uma maneira concreta. Não basta dizer assim, ah, vai ali e reze um Pai Nosso, vai ali e reze um terço, reze que Jesus vai te ajudar. Reze sim, mas também ajude a pessoa a ter um conhecimento de si, a ter conhecimento de algum instrumento que possa ajudá-la a amadurecer ou sair de situações de conflito. Isso se faz com conhecimento. E aí, por isso eu trouxe esses livros aqui. Lá no Congresso Âncora eu já tinha falado e eu repito, não é? As nossas editoras católicas multiplicam cada vez mais livros datados. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, Imitação de Cristo, os Fioretes de São Francisco, são todas pérolas espirituais, mas que, se lidas sem um instrumental teórico, podem deixar as pessoas doidas, porque viver em 2023 como se vivia no século 17 e 18 é, primeiro, que é patético, segundo, que é frustrante, não é? A fé precisa responder ao mundo de hoje. Os homens e mulheres de fé precisam serem capazes de dialogar com o mundo de hoje. Não adianta dizer assim, o mundo está todo errado, voltemos para o século 17. Não vai voltar. Não vai voltar. Queira Deus que não volte. Não é? Quanto a gente já evoluiu em outros aspectos. Então, gente, é preciso ter hermenêutica, interpretação. Não é qualquer livro, não é qualquer formação de qualquer jeito, não é qualquer verdade imposta de cima para baixo. É preciso partir da verdade enquanto realidade, enquanto uma compreensão também à luz das ciências humanas. O evangelho é profundamente humanizador, não é? É profundamente é, capaz de nos levar a um caminho de maturidade e de liberdade, e não o contrário. Depois, finalmente, uma formação pastoral, não é? Se temos uma formação humana, uma formação espiritual, uma formação intelectual, é fundamental também uma formação pastoral. Por quê? Porque se houve mesmo um encontro com Cristo, de qualquer encontro sério com Cristo nasce o discipulado e a missão. Não é? Quem ama a Cristo, dizia São Francisco, ou se dizia, né, que Francisco dizia, que não serei amigo de Cristo se não amo as coisas que ele ama. E as coisas que ele ama é a humanidade, sobretudo, não é? Então, a missão, o discipulado leva à missão. Conhecer a Cristo não é simplesmente para dizer, ah, Jesus, que bom estar aqui, não é? Que bom estar contigo, que bonito te olhar, você olha para mim, eu olho para você. Gente, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, agora, mãos à obra e vamos trabalhar para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Filho de Deus que se fez homem, que morreu por nós e que deu a vida para que todos tenham
vida. Por isso, é fundamental desenvolver essa capacidade de solidariedade com a humanidade, e em especial com os vulneráveis. Cristo ama a todos, indistintamente, mas sempre preferiu os vulneráveis, os enfermos, os idosos, os pecadores, os pobres, as mulheres, não é? É a esses que Cristo olha com, com preferência. E, no fim das contas, se trata sempre de desenvolver esse compromisso com a ação missionária da igreja, não é? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, toda a atividade da igreja é a nossa atividade. Todo o nosso trabalho, todo o nosso ministério é para construir o corpo de Cristo, que é a igreja. Deste encontro com o ressuscitado, nasce necessariamente, espontaneamente, o espírito missionário. Se não nasce, é porque o nosso encontro com Cristo ainda não foi real, ainda não foi intenso, não foi verdadeiro, ainda é muito superficial e muito unilateral. Porque se tem uma coisa clara, é essa: cada vocação implica uma missão. Deus não dá dons que não sejam para serem postos a serviço. Os dons não são medalhinhas que a gente vai recebendo no nosso peito, não é? Como condecorações. Os dons são sempre da comunidade. Não existe vocação cristã ao comodismo, à comodidade, a uma vida estável e fechada a si mesma, em si mesma. Isso não é vocação cristã. Agora, vocação sacerdotal, vocação religiosa, ainda mais. É sempre uma vocação ao serviço. Se alguém entrou na vida religiosa ou sacerdotal para ser servido, ou para encontrar um lugar tranquilo, cômodo e bem estável, está com a motivação equivocada. Vai fazer muita gente, vai sofrer e fazer muita gente sofrer. Então, toda vocação implica uma missão, porque todo dom é para ser posto a serviço. Então, o contato com os pobres, com os vulneráveis, com os necessitados é fundamental no processo. É aquilo que o Papa Francisco disse desde o início do pontificado, né? Ter cheiro de ovelha. O pastor tem cheiro de ovelha, ele conhece as ovelhas, ele está perto das ovelhas. Então, esse contato com os vulneráveis, com os pobres, é fundamental. E se isso não é fomentado na formação, é muito mais difícil depois. Muito mais difícil que aconteça depois. Então, para tudo isso, é fundamental o acompanhamento, não é? Todo processo mistagógico precisa de acompanhamento. E à luz da fé, nós podemos colocar aqui três convicções à luz da fé. Primeiro, a certeza de que o Espírito age no coração de toda pessoa. Isso é preciso entender, né? A pessoa é um mistério, a pessoa é um sacrário. Se a busca dessa pessoa é honesta, não é? O Espírito Santo está agindo no coração dessa pessoa. Então é muito importante respeitar o processo de cada pessoa. Mas também é verdade que o coração humano é normalmente dividido, atraído por chamados diferentes, ou às vezes até por chamados opostos. Nós somos feitos de contradição. Então, o processo de acompanhamento precisa ajudar os formandos a perceber as próprias contradições. Percebe? Se não tem um clima de confiança, dificilmente ele vai partilhar as próprias contradições. E é à luz dessa presença do Espírito que a gente vai trabalhar as nossas contradições, as nossas sombras. Por isso, o caminho requer decisão. Não se pode permanecer indefinidamente indefinido. Eu lembro de um caso específico de um formando que era para entrar um ano, daí no dia de entrar ele não entrou. No segundo ano era para entrar, ele não entrou. No terceiro ano era para entrar, daí ele entrou. Entrou, ficou uma semana e desistiu. Porque indefinidamente indefinido.
não vai dar em lugar nenhum, né? Quem não se decide não faz acontecer. Como diz a música popular ali, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. As coisas não acontecem por si mesmas. No fim das contas, nesse processo mistagógico, o ideal que seria que chegássemos a afirmar como afirma o profeta, não é? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, esse caminho, no final das contas, é um caminho de, entre aspas, de perdição, no sentido de que é preciso aprender a se perder, não é? Aprender a se doar no sentido de não ser mais a própria prioridade, mas isso é um processo longo, um processo de amadurecimento e, na verdade, coincide com aquilo que a gente chama de santidade. Santo é aquele que não vive para si, como diz São Paulo, eu vivo, mas não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um pouquinho do perfil daqueles que devem acompanhar os jovens no discernimento vocacional, no processo mistagógico que nós falamos, não é? Um olhar amoroso, não é? É preciso lembrar da vocação dos primeiros discípulos, né? Jesus chegava até eles, olhava com amor e os convidava. Então, o formador, a formadora precisam ter um olhar amoroso, precisam, digamos, de alguma forma, exercer a própria paternidade ou a própria maternidade, olhando para aquele vocacionado, por aquela vocacionada, como alguém que é chamado por Deus, escolhido por Deus, que está no processo, então, que precisa ser conduzido a essa relação íntima com o Senhor. Agora, o formador também precisa ter uma palavra autoritativa, ou seja, falar com autoridade, não com autoritarismo, mas como aquela realidade de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, não é? Nunca ouvimos um ensinamento como esse, porque ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, ele fala aquilo que ele conhece, ele fala aquilo que ele vive, ele fala como alguém que está no processo. Porque, na verdade, o processo formativo não acaba nunca, não é? É para a vida toda. Então, nós estamos falando de formação inicial, mas um bom formador não é um formador perfeito. É um formador que demonstra de estar em processo, não é? Que é capaz de reconhecer os próprios erros, que não se leva tão a sério a ponto de ser intransigente, mas que quando fala, os formandos percebem nele a autoridade. Então, o formador fala de oração e os formandos veem o formador na capela, veem que ele tem uma vida de oração. Então, ele fala com autoridade. O formador fala dos pobres, mas também se relaciona com os pobres, trata as pessoas com respeito, independente da sua classe social. Capacidade de tornar-se próximo, como na parábola do bom samaritano, não é? O formador não é um amigo, porque ele não é um companheiro na etapa de formação, não é? Ele é alguém que tem um percurso já, mas é preciso que ele tenha essa liberdade de se fazer próximo, que o formando, no momento de crise, pense, para quem eu vou falar, para quem eu vou partilhar? Para o meu formador. Eu sei que eu vou ser escutado, eu sei que eu vou ser respeitado e acolhido. E isso não é muito fácil, né? Porque a gente carrega as projeções da relação com o pai, com a mãe, para o formador. Então, isso também é um processo para ser trabalhado, mas é um desafio. Então, que ele seja capaz de escolher andar lado a lado. Andar lado a lado aqui, até num sentido literal. Se o formador não para em casa, não se faz processo. O formador precisa estar junto, precisa trabalhar junto, lavar louça junto, rezar junto, participar da vida. Infelizmente, às vezes o formador tem 1000 atividades, e uma delas é ser formador. Então, ele nunca para em casa, ele não vê os formandos, ele não conhece o dia a dia dos formandos, se não anda lado a lado. É muito difícil fazer uma formação que incida de fato sobre a vida dos formandos. Também um testemunho de autenticidade, né? Sem medo de ir contra os preconceitos mais comuns.
ou seja, quem serve não perde autoridade. Quem está a serviço não perde autoridade, não é? A cena do lava-pés. Então, o formador não perde a autoridade porque ele trata os formandos com respeito. Pelo contrário, não perde a autoridade quando eventualmente depois de errar ele reconhece o erro e pede perdão. Pelo contrário, né? Essa humanidade, essa autenticidade é que vai dar credibilidade à formação que está sendo feita. Então, a gente pode dizer assim que esse processo mistagógico, né, a mistagogia, pressupõe a inversão da visão. O que que isso significa? Significa que a interpretação da vida e dos fatos é feita sempre sobre a luz do Espírito, do Evangelho. Isso significa, então, que muitos dos valores que nós propomos são valores diametralmente opostos àqueles que o mundo propõe. E que, então, é preciso estar muito claro isso para o formador e para os formandos, não é? Quando Jesus disse assim: o menor será aquele que serve, ou quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. São todas elas frases paradoxais, todas elas frases que colocam uma escala de valor onde lá no alto está a caridade, o serviço, o respeito pelo outro, a dignidade da pessoa humana, e esses, infelizmente, não são os valores que o mundo propõe. Então, a nossa visão precisa estar sempre invertida. Não é quem vai tirar mais vantagens, quem vai ter mais privilégios, quem vai receber mais aplausos, quem vai ser mais visto. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica do anti-reino. Okay? Basicamente, ainda que falei meio rápido, mas já passou uma hora, né? Era isso a síntese do que eu tinha preparado. E esses são os documentos que eu olhei, né? O documento preparatório para a 15ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, os jovens, a fé e o discernimento, a exortação pós-sinodal Christus Vivit, a Ratio Formationis 2 dos Capuchinhos, as recomendações pastorais para a Assembleia Plenária da Comissão da América Latina sobre a formação sacerdotal nos seminários. Então era isso, a minha proposta, né, de contribuição para essa noite, para esse workshop. Agora passo a palavra ao Vicente. Frei, agradecemos muito a sua fala, né? Acredito que foi Obrigado. algumas intervenções ali, dizendo, foi muito profunda essas colocações, né? Alguém até pedindo para você, se é possível depois, disponibilizar o material, talvez vendo lá com o âncora, né? Sim. Não temos ainda pergunta, que o pessoal vai fazer pergunta agora, né? Uhum. Estamos, então, abrindo para as perguntas, mas eu sempre costumo fazer, assim, uma pequena pergunta, enquanto eles vão se preparando, né? Uhum. Aí, assim, você que conhece esse ambiente da formação muito bem, né? Você acredita que a formação hoje dá passos na direção do que você nos trouxe? Ou ainda está distante disso? Olha, o que eu vejo é uma descontinuidade de processos. Por quê? Porque eu falo mais da vida religiosa, né? A cada 3 anos, de um modo geral, nós mudamos os superiores. Às vezes são reeleitos, então são 6 anos. Então muda a equipe formadora e às vezes muda a equipe e não tem continuidade. Então os processos iniciam e terminam. No Brasil nós temos várias escolas para formadores, mas tem congregações que não mandam pessoas para serem formadas. Então, fica muito difícil você assumir um processo de formação sem ter um instrumental, um ferramental teórico que te ajude
Porque tudo isso que eu falei pode ser muito bonito, mas também é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não é? Então, o que eu vejo é que falta continuidade, falta, em alguns lugares, falta uma ratio formationis, ou seja, um documento que precise, que dê continuidade, não é um processo formativo todo por escrito, de tal maneira que mudou a provincial, mudou a formadora, não é que a nova vai inventar do nada uma nova formação. Aquele processo foi feito com colaboração de toda a província ou de toda a diocese, e aquilo vai ser sempre implementado. Mas quando mudam as mentalidades, as pessoas à frente, muda a mentalidade e às vezes o processo descontinua, não é? Porque eu vejo, por exemplo, algumas vezes se coloca na formação uma pessoa improvisada, uma pessoa que não ama a formação, que não quer estar ali e que faz o tempo todo está dizendo para os formandos: eu não quero estar aqui, aqui me obrigaram a estar. Então, isso é tremendo, é violento para o processo, né? Então, eu não gosto de ser pessimista, eu tenho esperança, mas eu acho que precisa insistir na continuidade, né? Trabalhar para um bom programa formativo e depois que ele seja implementado sem ser abandonado por causa do capricho de uma outra pessoa. Eu faria assim uma comparação muito ruim, né? Vou fazer uma Né? comparação, já estou dizendo que ela é muito ruim, Aham. como os times de futebol, né, que vivem trocando técnico, então nunca tem uma continuidade e a gente vê que os resultados melhores se dão com aqueles que permanecem, né? Você Aham. disse que na formação também essa descontinuidade ela existe muito fortemente. Já ouvi formandos dizer assim, eu tive 8 formadores no meu processo formativo, né? Que é muita Se teve mudança. 8, não teve nenhum, né? Então, o que pensa? E assim, sinto muita ausência desse aspecto formativo mesmo. Uhum. Por enquanto, não houve perguntas, não é? Acredito que você foi tão claro e tão conciso para todos nós que o pessoal entendeu tudo e não tem. Tá? Então, passaria para você, então, para fazer as considerações finais, as palavras finais. Caso apareça alguma pergunta, eu retomo com você. Senão, a gente vai encaminhando já para o encerramento deste nosso trabalho hoje. Agradeço muito a você por aceitar, né, fazer esse trabalho. Uhum. Acredito que teremos mais um ainda este ano para fechar o ano. São sempre temas muito pertinentes, né, à vida religiosa consagrada e é muito gostoso esse trabalho, né? Não vamos dizer esse diálogo, né? Porque nem sempre existe de fato esse diálogo. Uhum. Diz alguém aqui, então só uns comentários, né? Uhum. A aproximação dos formadores no processo é de fundamental importância, ele diz assim. Uhum. Não chega a ser uma pergunta, mas se você quiser comentar, a aproximação dos formadores no processo é de fundamental importância. Uhum. Não, concordo, claro, não é? É muito importante porque, veja, em, em alguns ambientes, quase se cria uma espécie de grupos de oposição, né? O grupo dos formadores em oposição ao grupo dos formandos, o que é muito digamos assim, curioso, para não dizer outra coisa. Por quê? Porque, na verdade, esses formandos, amanhã, eles vão ser parte da instituição, do grupo humano. Então, que o processo formativo seja vivido com essa distância, com essa separação, é prejudicial para todo mundo, porque nunca se cria o tal do sentido de pertença. Se eu me sinto o tempo todo hostilizado, que sinto que não há confiança, né? Se o grupo de formandos percebe isso, ele também vai perceber que ele não pertence ao grupo, né? E se ele e por isso deixar o processo é fácil, porque não pertenço aqui, então não continuo aqui, enfim. Atenta até contra o sentimento de pertença, né? Que é Claro,
Muito importante, né? Muito importante. Fundamental. Exato. Depois, assim, se o formando passa por alguma crise de qualquer tipo, se ele não pode confiar no formador, porque tem o formador como alguém tão distante, em quem ele vai confiar? Quem vai auxiliá-lo no processo? Ou ele vai viver tudo sozinho e talvez se perdendo, despendendo uma quantidade enorme de energias e de repente até descontinuando o processo porque parou diante de algo que facilmente podia ser resolvido ou sustentado ou apoiado para se superar, né? Que bom, Frei. Então, suas palavras finais para a gente fechar mais esse trabalho. Então, eu insisti muito no aspecto de processo, não é? Eu não gostaria que ficasse a ideia de que aqui o formador tem que ser um super-homem. Nada disso. Todo mundo está em processo. Esses aspectos são os aspectos ideais, mas pelo menos a gente precisa contemplá-los e fomentá-los para que a gente também verifique se não está fazendo alguma coisa que a gente acredita ser bom e, na verdade, é ruim para todo mundo, não é? Então, é essa visão de uma fé muito encarnada, muito concreta e de um processo de conversão que toca tanto aos formandos como aos formadores. Então, a vida é esse processo, esse caminhar na direção de uma maior intimidade e comprometimento com Cristo, o Evangelho e o Reino. E ótimo. Frei, muito obrigado. Queremos continuar contando com você, que sua presença é enriquecedora, né? Lá no processo âncora também, que é um processo bem completo e Uhum. significativo e significante na vida de todos aqueles que passam por lá, né? Que carinhosamente nós chamamos os ancorinos, que estão, né, participando também desse trabalho de hoje. Agradeço a irmã Daniele, né, que ficou aí na logística e agradeço a todos vocês pela participação e até uma outra oportunidade onde traremos novos assuntos para conversarmos juntos. Um abraço a todos e tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado. Traremos novos